Segundo Reis, capítulo 9. Depois o profeta Eliseu convocou um dos seguidores dos profetas e lhe ordenou: Veste tua capa, pega este vaso de azeite e vai a Ramote Gileade. Quando chegares lá, procura Jeú, filho de Josafá, neto de Ninsi. Dirija-se a ele e chame-o para uma conversa reservada em uma sala longe de seus companheiros. Depois pegue o frasco e derrame óleo sobre a cabeça dele e declare: Assim diz o Senhor Yahvé: Eu te unjo rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e foge sem demora. Então o jovem profeta aprontou-se e dirigiu-se a Ramote Gileade. Ao chegar ao encontro, os comandantes do exército reunidos e disse: Comandante, tenho algo para te dizer. Jeú perguntou: A qual de nós? Ele respondeu: A ti, comandante. Então Jeú se levantou e entrou na casa, e o jovem ungiu-lhe a cabeça e lhe declarou: Assim fala o Senhor Yahvé, Deus de Israel: Eu te ungi como rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Eliminarás a família de teu senhor Acabe, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Pois toda a família de Acabe morrerá. Exterminarei todos os homens, desde os meninos da família de Acabe em Israel, seja escravo, seja livre. Porquanto tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não sobrará ninguém para enterrá-la. Dita estas palavras, o jovem abriu a porta e fugiu. Então Jeú retornou para junto dos demais oficiais de seu senhor, e um deles lhe indagou: Está tudo bem? O que esse tresloucado queria de ti? E ele lhe respondeu: Bem conheceis o homem e o que ele falou. Contudo, insistiram: Não é verdade. Explica-nos tudo quanto ele declarou a ti. Então Jeú contou: Ele me disse exatamente isso. Assim diz o Senhor Yahvé: Eu te ungi rei sobre Israel. Naquele mesmo instante, todos tomaram seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida, tocaram o chofar e exclamaram: Eis que Jeú é o rei. Assim Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, começou uma conspiração contra o rei Jorão. Isso aconteceu quando Jorão havia cercado Ramote Gileade com todo Israel por causa de Hazael, rei da Síria. O rei Jorão tinha retornado a Jezreel para tratar dos ferimentos que os sírios lhe fizeram quando lutou contra Hazael, rei da Síria. Então Jeú fez a seguinte proposta: Se estais de acordo, não deixe que ninguém fuja da cidade para levar a notícia a Jezreel. Em seguida, Jeú subiu em seu carro e partiu para Jezreel, porque Jorão estava lá se recuperando dos ferimentos e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. O sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú se aproximando e bradou: Vejo uma tropa. Jorão ordenou: Toma um cavaleiro e envia-o ao encontro dela para inquirir: Vens em paz? O cavaleiro partiu ao encontro da tropa e transmitiu-lhe a mensagem. Assim indaga o rei: Vens em paz? Ao que Jeú respondeu: Quem és tu para falar de paz? Sai da minha frente. Então o sentinela relatou: Eis que o mensageiro chegou a eles, mas não está regressando. Imediatamente Jorão mandou outro cavaleiro. Quando chegou a tropa, exclamou: O rei pergunta: Vens em paz? Respondeu Jeú: Quem és tu para falar de paz? Passe agora mesmo para trás de mim. E o sentinela avisou: Eis que este também chegou à tropa, mas não está voltando. E acrescentou: A maneira de conduzir o carro é de Jeú, filho de Ninsi, porquanto dirige furiosamente como um insensato. Então Jorão ordenou: Preparai meu carro de guerra.
E imediatamente o carro foi aparelhado, e Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, partiram cada um com seu carro ao encontro de Jeú, e o interceptaram nas terras que haviam pertencido a Nabote de Jezreel. Assim que pôs os olhos em Jeú, Jorão indagou: Vens em paz, Jeú? E ele redarguiu: Como podes falar de paz enquanto perduram as idolatrias e feitiçarias de tua mãe Jezabel? Assim que ouviu essas palavras, Jorão virou-se e fugiu, exclamando a Acasias: Isso é traição, Acasias! Mas Jeú já tinha retesado seu arco e atingiu Jorão entre as espáduas, e a flecha atingiu o coração do rei, que tombou dentro do seu próprio carro. Jeú ordenou a Bidkar, seu oficial: Toma o cadáver deste homem e atira-o sobre este terreno que fora propriedade de Nabote de Jezreel. Porquanto lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo, seguindo Acabe, seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença: Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor Yahvé, assim retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, pega-o e joga-o sobre este terreno de acordo com a palavra do Senhor Yahvé. À vista disto, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Contudo, Jeú o perseguiu, gritando: Matai-o também. E feriram-no dentro do seu próprio carro na subida de Gur, que fica nas proximidades de Ibleã. Mas Acasias ainda teve forças para refugiar-se em Megido, onde morreu. Seus oficiais o levaram a Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados em seu túmulo na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Em seguida, Jeú partiu para Jezreel. Assim que Jezabel tomou conhecimento disso, pintou os olhos, fez um penteado e ficou observando de uma janela do palácio. Quando Jeú passava pelo portão, ela gritou: Está em paz, Inri, assassino de seu próprio senhor? Ele ergueu os olhos em direção à janela e bradou: Quem dentre vós está do meu lado? Há alguém? 2 ou 3 eunucos se inclinaram para ele. Então ele ordenou: Lançai-a abaixo. E eles imediatamente a atiraram para baixo. Seu sangue salpicou a parede e os cavalos que a pisotearam. A seguir entrou Jeú e, depois de ter comido e bebido, ordenou: Ide ver aquela maldita e dá-lhe a sepultura, pois é filha de rei. Quando chegaram para sepultá-la, só encontraram o crânio e os pés e as mãos. Voltaram para contar isso a Jeú, que declarou: Esta é a palavra que o Senhor Yahvé falou por meio do seu servo, Elias o tesbita. No campo de Jezreel, os cães devorarão a carne de Jezabel, e os seus restos mortais serão espalhados em um terreno em Jezreel como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de identificar: esta é Jezabel.